Olá, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Eu estava aqui meditando na palavra e meu coração se encheu de gozo, de alegria, devido a mais uma revelação que o Senhor nos concedeu. E já há algum tempo, na verdade, eu venho meditando sobre o livro de Hebreus como sendo um livro também escatológico, né? A gente sempre se surpreende com esse nosso Deus, né? Que sempre tem coisas novas para nos revelar, né? É sempre de glória em glória, de fé em fé, até o dia glorioso, né? E eu já li muito esse texto e nunca havia tido essa compreensão na qual o Espírito do Senhor nos concedeu desta oportunidade. E os irmãos devem conhecer com certeza muito bem, né, o capítulo 11 de Hebreus, um capítulo muito conhecido, né, também chamado da galeria dos heróis da fé. E nós temos também o capítulo 12 como sendo um capítulo muito rico. E foi justamente em cima desses dois capítulos que o Senhor me mostrou algo lindo. Na verdade, eu já havia contemplado que no livro de Hebreus a gente poderia vislumbrar o êxodo, não é? A saída do povo de Israel do Egito, não é? Mas eu não tinha contemplado que há algo muito maior. Existe dentro do livro de Hebreus digamos assim, um novo êxodo, o êxodo final. Eu não sei se você sabe, mas quem conhece as duas casas de Israel já sabe, né? Que os profetas falaram muitas vezes a respeito de um futuro êxodo, né? Ezequiel capítulo 20 vai nos falar sobre isso, que o Senhor nos tiraria dos povos, agora não mais apenas de uma nação chamada Egito, mas agora dos povos, com mão forte, com braço estendido, com ira, assim como ele fez no Egito. E nos levaria para os desertos das nações, para ali o Senhor, face a face, entrar em juízo conosco, fazer-nos passar debaixo do seu cajado, debaixo da sua aliança, e para separar os rebeldes do meio do povo de Deus. Nós vemos isso em Oséias capítulo 2, quando o Senhor falando ali sobre o seu casamento com a sua esposa, ele diz ali por volta do verso 14, mas eu te atrairei, né? Eu a atrairei para o deserto, né? E lhe falarei ao teu coração, e ali eu te darei todas as suas vinhas, né? E é um texto lindo. Ele diz que ele desposaria ela em benignidade, ali ele desposaria ela em justiça, em misericórdia, em fidelidade, e ali ela conheceria o seu Senhor. Não chamaria mais ele de Baal, mas sim de seu Senhor. É um texto muito lindo que fala também do mesmo momento. Existem outros textos no Velho Testamento que mostram isso. Isaías é muito rico nisso, que fala sobre o Senhor abrir o mar vermelho novamente, abrir o mar, né? Dividir o mar de novo para que o seu povo possa passar. Isso tudo, claro, que é uma linguagem espiritual. Existe uma revelação por detrás de tudo isso. O fato é que vai haver um outro êxodo, sim. Haverá um último êxodo, e esse êxodo não será sombra, mas sim realidade. Os filhos de Deus que estão espalhados nos quatro cantos da terra, de fato, eles virão para dentro do território espiritual que Deus prometeu a Abraão, que é desde o rio Eufrates até o rio Nilo, não é? Desde as colinas lá, né, de Golã, até embaixo, próximo
ali ao Mar Morto, né? Aí está essa região que espiritualmente falando representa o reino de Deus aqui na terra, representa a igreja. Sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho e entrar no deserto é como nascer de novo. E estar aguardando o atravessar do Jordão significa entrar no reino, significa o momento do arrebatamento, significa o encontro com o nosso Senhor. Entrar em Canaã significa esse nosso encontro com o Senhor, não é? Então existe toda uma simbologia espiritual em tudo isso, que eu não quero me ater aqui profundamente, mas apenas dando umas pinceladas para que os irmãos compreendam. Tudo aquilo que aconteceu naquela época era simbólico, tipológico, era sombra do que de fato vai acontecer nesses últimos dias. Não é à toa que o Senhor nesses últimos dias diz para que a gente possa sair da Babilônia, deixar a Babilônia, porque a Babilônia está para além do rio Eufrates. A Babilônia, tanto quanto a Síria, elas estão para além do rio Eufrates. E aí então a palavra do Senhor nos diz para que todos aqueles que desejam fazer parte da igreja gloriosa que será arrebatada no final da grande tribulação e não no início dela, eles deverão entrar dentro deste território espiritual e simbólico que fica dentro do deserto do Sinai, do rio Nilo ao rio Eufrates, porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 27, do verso 13, que naquele dia o Senhor tocará uma grande trombeta, e essa grande trombeta, segundo o livro da lei em Levíticos 25, é a trombeta do jubileu, que era tocada de 50 em 50 anos, no dia 10 do mês 7, mês de Tishrei, né, do calendário hebraico. Nesse dia 10, no ano 50, se tocava essa grande trombeta, encerrando o ciclo de todas as festas que durava 49 anos. No 50º ano, então, se tocava a última trombeta. Para quem não sabia qual é a última trombeta, essa é a última trombeta. Não é uma trombeta anual que seja a última trombeta, mas a última trombeta é a trombeta do ano do jubileu, que é o ano da libertação, é o ano da restituição de terras, de propriedades, é o ano que se conquista a terra, não é? E tudo isso é muito interessante. E aí então Isaías 27 diz que nesse dia se tocará uma grande trombeta, e então o Senhor, ele vai colher os seus cereais e o seu trigo, né? Um a um colherá os filhos de Israel, diz o Senhor. E então os que estiverem desgarrados, perdidos na terra da Síria, para além do rio Eufrates, vão voltar. E os que estiverem desgarrados para além do rio Nilo também vão entrar, porque o arrebatamento vai acontecer para quem está dentro dos termos de Israel, a terra que Deus prometeu a Abraão, onde ele colocou as plantas dos seus pés, né? E a palavra do Senhor nos diz em Hebreus 11 que pela fé Abraão, ele viu, contemplou a terra da promessa, mas ele não alcançou a promessa, mas viu ela de longe e saudou-a como peregrino e forasteiro, porque ele tinha vista uma cidade cujo próprio Deus a edificou. E então a terra que Abraão vai herdar com os filhos de Deus, os filhos de Abraão segundo a fé, a igreja gloriosa, o Israel espiritual, é uma terra gloriosa que simbolicamente, espiritualmente, aponta para essa região que fica entre o rio Nilo e o rio Eufrates. E para que você faça parte deste Israel espiritual, que vai ser arrebatado, colhido pelo Senhor do rio Nilo ao rio Eufrates, você precisa nascer de novo. Você precisa sair do Egito urgentemente, atravessar o rio Nilo, atravessar o Mar Vermelho, ser batizado
não é? No batismo da morte, atravessando o mar. Ou se você estiver se você estiver para além do rio Eufrates, lá no Reino do Norte, junto da Babilônia, quem sabe ali na Babilônia ou na Síria, de onde virá o anticristo, de onde virá o iníquo, do Reino do Norte. Se você estiver lá também, o Senhor está te convocando, está te chamando para que você saia urgente da Babilônia e entre dentro dos termos, porque a qualquer momento uma grande trombeta irá tocar e só será acolhido quem estiver dentro desse território espiritual. Nós estamos falando aqui de coisas espirituais. Lendo o livro de Hebreus no capítulo 11, a gente consegue perceber o Senhor falando por meio do escritor aos Hebreus acerca de uma cidade edificada. Ele fala no capítulo 11 que pela fé Moisés, ele peregrinou na terra da promessa, morando em cabanas com seu filho Isaque e Jacó, ambos herdeiros da mesma promessa, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, cujo construtor e edificador é o próprio Deus. Então, o escritor aos Hebreus está falando de uma edificação. Ele está falando da Nova Jerusalém, está falando da casa espiritual de Deus, que somos nós. E aí ele vai falar que essa casa é formada por todos aqueles que são heróis da fé, que viveram pela fé e que deram testemunho pela fé. Todos esses que você conhece, que estão lá desde Abel até o último, né, que concluíram esta edificação. E o interessante, irmãos, é que o texto de Hebreus 11 termina no capítulo 11, no versículo 39, dizendo que todos esses que viveram pela fé e que alcançaram testemunho pela fé, todavia não concretizaram a promessa, não obtiveram a promessa, porque para que estes todos, homens de Deus grandiosos, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aí você se pergunta, o que isso tem a ver? Se você tiver na sua mente a mensagem da palavra de Deus falada por meio dos seus profetas, você vai prosperar. Por quê? Porque 2 Crônicas 20:20 diz que se nós crermos no Senhor, nós estaremos seguros. E se nós crermos nos seus profetas, nós prosperaremos. E Ageu e Zacarias em seus dias, irmãos, quando eles estavam ali despertando o povo, os edificadores, para concluírem aquela casa que havia parado, né? E que faltava pouco para se concluir, e que se concluiu, segundo as escrituras, em um período de 3 anos e meio aproximadamente. Interessante isso, não é? Porque as duas últimas testemunhas que vão surgir no tempo do fim, elas profetizarão por 1260 dias. E aí Ageu e Zacarias, eles despertam o povo para que possam edificar a casa do Senhor, não é? E a Bíblia diz que eles iam edificando lá em Esdras capítulo 6, eu acho que é o verso 14, se não me falha a memória, os anciões de Israel e todo o povo ia edificando, prosperando, e a Bíblia diz que eles aperfeiçoaram e concluíram a casa do Senhor. Então quem é que aperfeiçoou aquele templo de Zorobabel? Não foram os primeiros que fizeram parte desta edificação, mas foram os últimos. A obra foi construída em 2 fases. Na primeira fase foi lançado os primeiros fundamentos, Cristo e os apóstolos e a igreja primitiva. A obra parou por um momento da maneira como ela deveria ser feita e passou a ser feita da nossa maneira. Nós dormimos espiritualmente falando. Isso é um assunto maravilhoso. Tem muita revelação que, se eu pudesse, eu falaria muito mais.
mas não quero complicar a revelação que eu quero passar para os irmãos. Eu quero que os irmãos entendam. E então, quando a obra volta a ser reiniciada, ela volta a ser reiniciada pela pregação das duas testemunhas, Ageu e Zacarias, que despertam o espírito do povo para edificarem novamente a casa do Senhor e concluí-la. E a Bíblia diz então que eles iam prosperando na edificação e eles aperfeiçoaram a casa de Deus. E aquela casa que começou simples, humilde e desprezada, agora ela estava gloriosa, porque a glória da última casa seria muito maior do que a primeira. A primeira, aquela linda de Salomão, não é? Aquele templo luxuoso, glorioso. Mas essa casa é muito mais gloriosa. E você e eu não merecemos. Nós não merecemos fazermos parte desta fase final e aperfeiçoarmos algo que Abraão começou, que Isaac, Jacó, Judá, Pérez, Esrom, Arão, Aminadab, Salmão, Boaz, todos esses, né, homens de Deus, os heróis da fé, né? Poderia citar aqui todos falando da genealogia de Jesus, mas todos os heróis da fé, todos esses que viveram pela fé. Ah, irmãos, nós não somos dignos, mas Deus quis que fosse assim. E aí a gente vai para o capítulo 12 de Hebreus e a gente vê um povo que está com os olhos voltados nesta grande nuvem de testemunhas, né, irmãos? E detalhe, testemunhas, olha só, todos os testemunhas. Deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e correndo em direção à carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E refletindo sobre o preço que ele pagou, suportou a afronta e a ignominia, fez isso tudo para poder assentar-se à destra do trono do Pai. E ele diz, olha, porque vocês ainda não suportaram até o sangue na luta contra o pecado, né? O nosso inimigo maior, o pecado. Porque muitos de nós vão ter que lutar contra o pecado até derramar sangue, até morrer, muitos de nós. E aí ele começa a falar com a gente como filhos, e ele diz, olha, filho meu, por que você desmaia quando eu falo contigo? Por que você desanima quando eu te açoito? Ele disse, porque é para disciplina que eu faço isso convosco. E se vocês suportarem a disciplina, não é? Então eu vos terei por filhos e não por bastardos. Olha que palavra, irmãos. Porque vocês tiveram os vossos pais, né? E eles disciplinavam vocês e vocês suportavam. Porventura não nos sujeitaremos muito mais ainda ao Pai dos Espíritos para que viveremos? Diz o Senhor. Porque é para que sejamos parte da sua santidade que nós suportamos essas disciplinas do nosso Senhor. Ele diz lá, mas é para que sejamos participantes da santidade do Senhor. Olha que coisa interessante. Por que ele vem falar isso justo agora, né? De santidade? Porque, irmãos, esse texto do capítulo 12 é um texto que revela nós, como o povo de Israel saindo do Egito, indo para o deserto. Eles estavam indo para o Sinai. Nós estamos indo para Sião celestial. E aí então o Senhor fala assim, olha, vocês têm que suportar a correção e a disciplina, porque se vocês suportarem, eu vos tratarei como filhos e não como bastardos. Porque é para que vocês sejam participantes da minha santidade. Olha, vocês vão ter que passar por isso. Aí ele diz, levantai as mãos cansadas, os joelhos vacilantes, e fazei veredas retas para aqueles que estão mancando. Não desviem completamente, mas sejam curados. Olha o Êxodo aí, irmãos. Esses textos todos estão linkados com o Êxodo.
Aí ele diz que não haja nenhuma raiz de amargura no meio de vocês, para que vocês não possam ser aprisionados por isso, né? E também não haja nenhum profano como foi Esaú. Olha que coisa interessante, irmãos. Por quê? Porque ele vendeu o direito da sua primogenitura. Que ninguém seja profano como foi Esaú, que vendeu por um prato de lentilhas o direito da sua primogenitura e depois, mesmo com lágrimas ainda, buscando o arrependimento, não alcançou, porque não foi sincero. Porque vendeu o direito da sua primogenitura. Irmãos, quem é que pode vender o direito da primogenitura senão o primogênito? E vejam, irmãos, a palavra de Deus diz em Jeremias 31, versículo 9, que Efraim é o primogênito do Senhor. Isso também está em Crônicas, não é só em Jeremias. Não me lembro o capítulo, mas está dito lá. E isso só entende quem conhece as duas casas de Israel. E eu te digo, você já conhece as duas casas de Israel? Então você precisa conhecer. E aí Efraim, todos nós sabemos que conhecemos as duas casas, que Efraim, ele é a cabeça do reino do norte, e que futuramente se tornaria um grande reino e depois plenitude dos gentios, uma multidão de nações. Em outras palavras, a igreja gentílica, que junto com a casa de Judá forma o Israel espiritual. Então o Senhor está dizendo ali, olha, que ninguém seja profano quando estiver no deserto, fugindo, correndo em direção à carreira que lhe está proposta. Quando esse tempo chegar, que a gente vai ser disciplinado pelo Senhor, que muitos vão ter que lutar contra o pecado até o sangue. Quando a gente suportar tudo isso, estiver passando por tudo isso, estiver com as mãos cansadas, os joelhos vacilantes, então a gente vai ficar firme. Não vamos vender o nosso direito de primogenitura. E aí o texto vai dizer, porque a gente não chegou no Monte Sinai. Porque quem chega no Monte Sinai, a maioria perece. A gente não chegou no Monte Sinai. A gente não viu o arraial se estremecer. De modo que até Moisés se estremeceu de medo. Foi algo terrível. Eles diziam, olha, fale Deus com Moisés e não conosco, porque a gente não suporta. E aí ele diz assim, porque nós chegamos ao Monte Sião, irmãos, não foi ao Monte Sinai. A gente não chegou num lugar aonde é abalável, mas a gente chegou em um reino inabalável. A gente chegou à Assembleia dos Santos, aos milhares de anjos, à igreja dos primogênitos. Que coisa tremenda, irmãos. Aqueles que estão com seus nomes inscritos, enrolados no livro da vida. Está tudo isso escrito no capítulo 12 de Hebreus. Ao sangue da aliança que fala melhor do que Abel. Pelo que, aí tem uma exortação, pelo que vedes, que assim como aquele povo ouviu a voz do Senhor falando do Monte Sinai, pelo que ouvis a voz daquele que agora vos fala, não do Monte Sinai, mas do Monte Sião. Vede e atente para ele e para as suas palavras, porque ele diz, ainda mais uma vez eu vou abalar os céus e a terra, o mar e a terra seca. Eu vou abalar tudo, irmão, vou abalar, essa terra vai ser abalada. Aleluia. E aí ele diz, mas só um reino que não será abalável. Aí ele diz, por isso, irmãos, retenhamos firmemente a graça pela qual nós devemos viver com piedade e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Grande abraço a todos. Venha o mais rápido possível. Saia da Babilônia. Saia do Egito, atravesse o mar, atravesse o rio Eufrates,
porque ele está se secando. O rio Nilo vai se secar, o Mar Vermelho vai se abrir. Você vai entrar nos termos espirituais da terra da promessa. Vai nascer de novo. E quando a última trombeta tocar, o Senhor vai colher você e eu, todos nós, em nome de Jesus. Um abraço a todos. Shalom.